Boa noite, pessoal. Na aula anterior de Sociologia, começamos a estudar as teorias progressistas de educação. Lemos a introdução e vimos que o texto divide as teorias progressistas em três vertentes: a pedagogia libertária, a pedagogia libertadora e a pedagogia histórico-crítica. Observe que aqui, embora o nome pedagogia libertária e pedagogia libertadora sejam muito parecidos, no entanto, trata-se de propostas diferentes de educação. A proposta da pedagogia libertária não é a mesma da pedagogia libertadora. Na aula de hoje, nós vamos estudar a pedagogia libertária, que é uma das propostas progressistas de educação. A pedagogia libertária. Vou passar a leitura e aos poucos vou explicando. A pedagogia libertária está ligada à filosofia do anarquismo, movimento que possui como uma de suas características principais uma desconfiança profunda em relação ao papel do Estado, considerando-o nocivo e desnecessário por impedir a liberdade. Então, a pedagogia libertária é a pedagogia do anarquismo. Os anarquistas defendem o fim do Estado, o fim da autoridade. Eles acreditam que cada ser humano é livre e inteligente o suficiente para organizar a sua própria vida sem a necessidade de uma força externa, estrangeira, exterior, atuando sobre sua vida. Então, eu vou passar a ler aqui do lado. A auto-organização descentralizada, bairros, locais de trabalho, federações, colônias, etc., substituiria o papel do Estado e garantiria a todos a mesma capacidade de decisão. Todas as organizações devem, segundo essa filosofia, ser fruto da ação consciente e voluntária de seus membros. Então, eles defendem que não deve ser o Estado que deve organizar a vida das pessoas, a escola, a maneira como as coisas vão ser feitas. Não é o poder estatal. Não deve nem existir poder estatal. São as próprias pessoas nas suas localidades de trabalho, nos seus bairros, nas suas comunidades, que devem gerir em grupo as suas vidas. Segundo Aranha e Martins, em vez do poder do Estado, o anarquismo propõe a organização a partir do consenso, da cooperação das pessoas, que são livres e autônomas. Então, achavam que todo mundo é livre e capaz de se auto-organizar, de se organizar. Os anarquistas defendiam a necessidade de realizar um movimento revolucionário que combatesse as formas de poder instituído, considerado autoritário, e entendiam que a educação, desde que em novas bases, poderia vir a ser um processo de emancipação dos indivíduos, essencial para lançar as bases de uma nova sociedade. Então, eles queriam fazer uma revolução na sociedade, queriam mudar radicalmente a sociedade, tornar as pessoas mais livres, acabar com a opressão do Estado, e eles viam na educação um meio para isso. Mas não é em qualquer educação, mas na concepção que eles põem de educação. Há, portanto, uma estreita relação entre a proposta educacional e o objetivo de mudança social no anarquismo. O anarquismo chegou ao Brasil com a grande imigração de trabalhadores europeus entre o fim do século XIX e o início do século XX. No Paraná, foi fundada a colônia Cecília, em 1890,
gerida por imigrantes italianos, segundo essa filosofia anarquista, mas teve muitas dificuldades para se efetivar, principalmente devido à pobreza material, né, eles não tinham recursos, tratores, ferramentas, e à hostilidade das comunidades vizinhas que não compreendiam o movimento e não concordavam com o modo de vida ali instituído. Então depois a gente pode ver até um vídeo falando sobre a colônia Sicília, que foi uma colônia de imigrantes italianos cheios do ideal anarquista, né? Imbuídos do ideal anarquista, que fundaram uma colônia aqui no Paraná para viver de acordo com a filosofia anarquista. A pedagogia libertária coloca como papel da escola exercer uma transformação da personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário, de se ele auto-organizar. A escola deveria instituir modificações institucionais que alcançariam níveis mais amplos da organização social. Com base na participação grupal, deveria contribuir para o desenvolvimento de pessoas livres e autônomas, que pudessem se organizar coletivamente em assembleias, conselhos, associações e, com isso, gerir a vida da coletividade sem o peso e o poder da burocracia e da dominação do Estado. Então, os anarquistas sonhavam com uma escola diferente que atuasse sobre a personalidade do aluno no sentido não de oprimi-lo, domesticá-lo, condicioná-lo, mas sim de aumentar a capacidade desse aluno se auto-organizar. Ele mesmo se auto-organizar, ele mesmo escolher o que vai estudar, em que horário vai estudar, né, por quê. Então, quando ele quer estudar, isso é então uma educação libertária. Por isso mesmo, a pedagogia libertária não aceita a ingerência do Estado, o mando do Estado na educação. A definição de conteúdos, a escolha de professores, os tempos e os modos de agir deveriam ser da comunidade e não de uma instância externa e alheia às necessidades e interesses do grupo, como é o Estado. Então, eles são contra o Estado, né? Nada de seguir um currículo pré-definido pelo Estado, um horário de ensino válido para todo o Brasil pré-definido pelo Estado, uma carga horária mínima. Não, nada disso. Cada localidade deve se organizar, pensar e decidir o que é melhor para si, em termos de educação, inclusive. Os conteúdos são colocados à disposição do aluno, mas não são exigidos, pois considera-se que o mais importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. Então, os conteúdos, né, são colocados ali para o aluno escolher, mas não são conteúdos obrigatórios, não são exigidos, porque eles compreendem que o aluno vai ter pouco proveito ao estudar algo que ele não tem o interesse de estudar naquele momento. O conteúdo surgiria com base nas necessidades e interesses do grupo, dando respostas a estes indiferentemente de uma organização sequencial e linear dos temas estudados. Então não tem nada aquilo de livro de chamada, currículo, cumprir a carga horária, cumprir o programa de ensino. Não, nada disso. São os grupos que se organizam